Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil, esse canal que tem por objetivo trazer reflexões a respeito do mundo batista e de todo o mundo que cerca o mundo batista, fazendo reflexões e trazendo opiniões de um batista que não tem a pretensão de representar os batistas. Na verdade, eu trabalho muito para ver se eu consigo representar-me a mim mesmo, mas ainda preciso conhecer muito do meu consciente, do meu inconsciente, para poder me representar. E, portanto, não tenho pretensão de representar a ninguém. Tenho a pretensão de trazer a voz de uma pessoa que nasceu, foi criada e viveu de maneira profunda e intensa até aqui no universo batista, e que tem se envolvido em diversas áreas desse universo, inclusive na área de administração. Por isso a minha contribuição nesse vídeo, a reforma do Estatuto da Convenção Batista de Pernambuco. E nesse vídeo eu gostaria de continuar falando sobre as organizações executivas na proposta que nós estamos fazendo, que seriam a Secretaria-Geral, Colégio Americano Batista, Núcleo, que é o NUBEM, Núcleo Batista de Educação Ministerial, e o Sítio Silvânia, tá? A proposta que nós estamos fazendo é que estas sejam as organizações executivas da convenção. Falei no vídeo anterior sobre a Secretaria-Geral e quero terminar aqui falando sobre as outras três. Primeiro, o Colégio Americano Batista. Deixa eu dizer uma questão aqui sobre o Colégio Americano Batista. O Colégio Americano Batista tem mais de 100 anos. Ele ocupava talvez a maior área no centro do Recife, no bairro da Boa Vista, no encontro de duas importantes e talvez mais conhecidas avenidas da cidade, no encontro da Avenida Conde da Boa Vista e da Avenida Agamenon Magalhães. A Avenida Agamenon Magalhães liga Boa Viagem, Olinda, e a Boa Vista liga o Derby, que é onde tem o encontro com a Avenida Agamenon Magalhães, o Derby praticamente até o Marco Zero. Ela ganha um outro nome, a Avenida Guararapes, mas é essa ligação para você que não está no Recife entender onde fica o Colégio Americano Batista. Hoje, então, falar do Colégio Americano Batista é falar de uma grande propriedade que não existe mais. Existe a propriedade, mas não mais do Colégio Americano Batista. Falar de uma grande história, porque pelo Colégio Americano Batista passaram Ariano Suassuna, Gilberto Freire, diversos deputados, senadores, enfim, empresários, muita gente que faz um bom trabalho na sociedade hoje, em cargos que não ganharam destaque social, mas fazem trabalhos relevantes, não é? Passaram pelo Colégio Americano Batista. Então é uma grande história o Colégio Americano Batista, e a marca Colégio Americano Batista, ela talvez hoje seja a marca mais lembrada, a marca número 1, quando você pergunta de um colégio na cidade, todo mundo se lembra, porque é um lugar onde todo mundo passa e vê o Colégio Americano Batista. Então, essa história pode continuar a ser grande, claro, mas hoje, nesse momento, o Colégio Americano Batista tem um prédio e ele tem 140 alunos, portanto é um colégio pequeno. A história é grande, o espaço hoje não é tão grande, mas é um bom espaço, excelente localização, mas ele está nesse momento com 140 alunos aproximadamente. Então, ele não precisa ter a estrutura que ele tinha quando, por exemplo, eu dirigi o Colégio Americano Batista. Quando eu saí, o colégio tinha 2.200 alunos e tinha 220 empregados. Era na faixa de 10 a 11 trabalhadores 10 a 11 alunos para cada trabalhador no colégio. Essa era a média daquela época. Então, hoje nós estamos propondo algo muito simples. O colégio agora não deve para ninguém. O colégio está recuperando o seu patrimônio. Esse ano é um ano de transição e a nossa proposta é que a direção passe a responder diretamente. Essa é a proposta-chave de estrutura, que seria então a direção passar a responder diretamente ao Conselho. Eu não enxergo uma saída melhor para o Colégio Americano Batista. Nenhuma saída melhor, e vou lutar
daquilo que for possível com a minha voz e com o meu voto, para que realmente isso aconteça, tá bem? Então, a regime é simples, o colégio tem seu estatuto. Eu redigi com base numa experiência na Bahia, da Convenção Batista Baiana com o Colégio Batista Teilo Egídio. Nós temos uma redação alternativa que ajustasse a questão jurídica e a questão administrativa, e passei para o relator da comissão. Não sei se será aproveitado ou não, mas estaremos lá na Assembleia debatendo sobre esse assunto. No Estatuto da Convenção, basta dizer que o colégio tem essa finalidade de ministrar o ensino por meio da educação definida em lei, em seus diferentes níveis, num ambiente cristão, de acordo com a declaração de princípios e declaração doutrinária seguidas pela Convenção. Ele terá um estatuto e um regimento próprios, aprovado pelo Conselho Geral ad referendo da Assembleia da Convenção. E a direção do CAB prestará relatórios ao Conselho Geral e à Assembleia da Convenção na forma do seu estatuto e do regimento interno da Convenção. Basta isso para que nós tenhamos então essa relação refeita e acabemos com esse período de obscurantismo, de falta de transparência, de falta de fiscalização, de falta de tomada de decisões, né, que marcou esse período. E aqui, quando eu falo isso, eu não estou fazendo um julgamento do porquê aconteceu, porque aí seria um julgamento de valor. Eu estou falando daquilo que efetivamente aconteceu. Não houve a tomada de decisão, não houve fiscalização e não houve transparência, e isso é algo que a gente pode demonstrar com dados, porque eu pessoalmente li todas as atas da Assembleia do Colégio atual, desde 2009, parece-me, até agora. Eu li todas elas, verificando o que foi decidido, quem decidiu, o que decidiu e o que não decidiu. Portanto, eu não estou falando aqui de pessoas, eu estou falando aqui de instituição, tá? O motivo cada um tem. Por que deixou de decidir? Por que não fez? Cada pessoa sabe. Quem senta atrás de um birô de uma administração sabe quando toma uma decisão. Quem está de fora é fácil falar. Quem está dentro sabe que é difícil. Por isso, eu tomo cuidado de não fazer julgamento da pessoa que estava lá, mas da instituição. A instituição Assembleia do Colégio não cumpriu o seu papel. A instituição Conselho Fiscal não cumpriu o seu papel. E, portanto, as coisas caminharam como caminharam. Agora, o motivo de cada pessoa que ocupava o cargo para não ter tomado a decisão, aí, se eles entenderem que devem, eles devem prestar contas, tá? Cada um presta conta do que fez ou do que deixou de fazer. Eu fui diretor do Americano Batista por quase 8 anos e sou muito criticado pela minha gestão. Né? Então, eu sei que eu tenho que responder, e eu é que tenho que dizer por que eu fiz e por que eu não fiz. Graças a Deus, posso dizer que naquele período nós tiramos o colégio de 10 centavos de liquidez, ou seja, para cada real de compromisso tinha 10 centavos, e quando entregamos o colégio com 1,10 para cada real de liquidez, tendo pavimentado o estacionamento, reformado todos os prédios, reformado auditório, construído prédio para administração, para almoxarifado, lugar para os funcionários fazerem suas refeições. Enfim, foi um período que a equipe que nós tínhamos possibilitou, e naquele contexto nós conseguimos então viver essa experiência, tá bom? O segundo grupo é o Núcleo Batista de Educação Ministerial. Foi criado, eu não tenho muitas informações e ninguém tem muitas informações, algumas pessoas têm, melhor dizendo, algumas informações, mas ele já não funciona, pelo menos que eu acompanhe, desde 2019. Não sei desde quando ele não funciona, mas de 2019 para cá não funcionou. Ele estava com pendências ainda para ser resolvidas na Receita, mas que dependia da boa vontade e da disposição de uma pessoa, e até quando eu saí da secretaria nós não tínhamos ainda resolvido a questão de contábil desse NUBEM, Núcleo Batista de Educação Ministerial. Existe uma propriedade da Convenção em Serra Talhada, que seria para construir ali essa escola, mas não sabemos qual será o rumo daqui para frente, como é que os batistas vão tratar do terreno,
dessa organização e com que dinheiro ela faria esse trabalho. Mas também fizemos a mesma coisa que o Colégio Americano Batista. Qual é a finalidade? A questão de ter estatuto e que a diretoria prestaria contas ao Conselho da Convenção, se entenderem que deve permanecer ou modificar, mas essa é a minha proposta. E aí o sítio Silvânia. O sítio Silvânia hoje ele não tem CNPJ próprio, é uma propriedade bem estruturada, que fica perto do quilômetro 7 de Aldeia. Aldeia, para quem não sabe, é o refúgio hoje da classe média alta do Recife, é o lugar mais concorrido perto da cidade do Recife, fica numa altitude diferente da cidade do Recife, ainda tem muita área de Mata Atlântica, bastante área de Mata Atlântica, já tem uma infraestrutura boa naquela região, de shopping, de lojas, restaurantes, então tem muitos. Parece que falta apenas um bom hospital de qualidade ali naquela região. E o sítio Silvânia fica a 500 metros da pista que corta a Aldeia, e é um lugar maravilhoso. Eu sou apaixonado por aquele sítio. Ali eu fiz o meu primeiro acampamento como líder batista em 1982 no Carnaval, dirigi como secretário da Juventude Batista de Pernambuco, e eu sou fã do acampamento, sou fã de acampamento, acredito num espaço daquele como um espaço de treinamento, de lazer, e com as reformas que foram feitas tem sido bem utilizado. E, portanto, para tentar garantir a qualidade, porque nós temos líderes que entendem que ali deveria ser vendido. E essa ideia de vender patrimônio eu sou sempre avesso. Eu só defendo venda de patrimônio quando você tem um projeto que justifique, que a venda vai justificar o investimento num outro projeto. Aí você pode fazer isso. Nós fizemos isso no Colégio Batista Taylor Egídio, a convenção reorganizou, a Convenção Batista Baiana reorganizou toda a sua questão patrimonial da fazenda, dos terrenos que ela tinha, e ela precisava reformar, por exemplo, o auditório do colégio, que estava com o telhado já caído, já não estava mais sendo utilizado. Nós então levamos a proposta para o conselho autorizou vender 1 ou 2 lotes, eu não me lembro bem agora, e com o dinheiro recuperamos o auditório. Então, quando você vende um patrimônio para investir na recuperação de um patrimônio, ou você tem um projeto, é bom. Agora, vender patrimônio e ficar com o dinheiro em caixa é terrível, porque aí fica essa briga de poder, pessoas querem continuar no poder porque tem dinheiro para ser administrado, e aí começa então uma coisa boa. Conflito. Eu aproveito aqui para dizer assim, pode observar, os conflitos que existem, eles giram em torno do poder. E geralmente o poder é disputado quando você tem possibilidade de ter o dinheiro para você usar ou de ter uma articulação política, de você poder se apresentar para autoridades da sociedade como sendo uma organização, como uma certa vez uma pessoa ligada a um dos prefeitos do Recife me contou que um líder batista foi ao gabinete do prefeito e o que ele mais falava na conversa com o prefeito é que ele era líder de uma organização que tinha X associados e que tinha, portanto, X votos. Esse tipo de negociação política que desvia o foco, desvia o propósito, tá bem? E aí nós temos, então, essas organizações que eu estou propondo que sejam organizações executivas, que elas tenham uma finalidade, e no regimento interno nós podemos detalhar um pouco mais. Mas se não for aproveitado, pelo menos você fica conhecendo o que tem de estrutura e o que tem de possibilidade, tá bom? Se você gostou, compartilhe, comente, curta. E no próximo eu vou falar sobre os órgãos auxiliares da convenção. Você vai entender quais são esses órgãos e que proposta nós estamos fazendo em relação a ele. Forte abraço e até a próxima!